A nuvem. Ok. Muito boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença. Vamos dar início a mais uma palestra do CANVAC, Ordem dos Médicos Veterinários de Angola, com o tema As Cadeias de Valor da Pecuária de Angola. O palestrante vai ser o Dr. Moras Cordeiro, que é licenciado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Agostinho Neto, em 1987, e equivalência pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, da Universidade Técnica de Lisboa, em 1995. Mestre em Medicina Veterinária e Zootecnia Tropicais, em dezembro de 1994, pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, da Universidade Técnica de Lisboa. Docente da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Agostinho Neto, lecionando várias cadeiras, como agrostologia, pastos e forragens, zootecnia geral, zootecnia especial 1 e 2, com a categoria desde monitor, assistente estagiário, professor auxiliar e professor associado, vice-decano para a área académica e vida estudantil da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade José Eduardo dos Santos, de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2019, professor jubilado da Faculdade de Medicina Veterinária do AMBO em janeiro de 2020, membro do consórcio Biobovis e membro da Angola Farm Biodiv. Dr. Moras, tem a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos os colegas e boa tarde eventualmente aos criadores das várias cooperativas distribuídas pelo país. Em primeiro lugar, eu gostaria que todos estes conhecimentos fossem um dia absorvidos por todos os pastores do sul de Angola, daí a imagem dessa criança à esquerda e à direita a mãe que está a brincar com a criança. Duas fotografias de pastores do sul de Angola. Por isso, a palestra, aquilo que nós vamos abordar hoje, como disse... Desculpe, doutor Moras, tem que compartilhar a tela. Tem que compartilhar a tela. Desculpe lá. Eu ainda não tinha dado autorização. E agora? Ok, agora. Ok. Ok. Deixa ver. Pronto, estava eu a dizer agora. que gostaria que os pastores do sul de Angola, representados por essas duas imagens, à esquerda e à direita, essa criança e esse sorriso, que as próximas gerações mantivessem o sorriso desta criança e que estes conhecimentos que nós estamos hoje a abordar aqui, e mais especificamente em relação aos conhecimentos da medicina veterinária e zootecnia, também fossem disseminados no sentido de que estes povos pudessem beneficiar destes mesmos conhecimentos. Por isso, as cadeias de valor da pecuária em Angola são várias. Doutor, desculpe lá interrompê-lo outra vez. Pode pôr em tela cheia. Vem cá embaixo aqui com aquele cálice. Exatamente, perfeito agora, obrigado. Já não o interrompo. Ok, espero que sim. Pronto, em relação àquilo que eu pretendo apresentar hoje, definir o que são cadeias de valor, quais são as cadeias de valor da pecuária de Angola, como organizar as cadeias de valor, as cadeias de valor da pecuária de Angola, as cadeias de valor da galinha biológica, a cadeia de valor dos suínos, a cadeia de valor dos ruminantes, cadeia de valor dos derivados do leite, derivados da carne, quais são as tarefas que eu penso que poderiam ser desenvolvidas pelo governo e depois terminarmos com uma pequena discussão entre os colegas e finalmente chegarmos a algumas conclusões que poderão depois ser distribuídas por parte da ordem. As cadeias de valor têm a definição que é um conjunto de etapas consecutivas pelas quais vão sendo transformados e transferidos diversos produtos pecuários, por isso todas estas etapas, porque passam cada um dos produtos, desde o boi inteiro a aparecer depois a carne no talho, todas estas etapas constituem várias cadeias de valor. Estas cadeias de valor resultam da crescente divisão do trabalho no mundo e a maior interdependência que existe hoje, ou que existe esta interdependência entre os vários agentes económicos. As cadeias de valor da pecuária de Angola poderão ser divididas nas cadeias de valor da pecuária de bovinos, carne e leite, dos ovinos e caprinos de carne, porque não tenho conhecimento que haja hoje a exploração quer de leite em caprinos ou ovinos, e depois nas aves, quer para a carne, quer para os ovos, e finalmente na cadeia de pecuária dos suínos. Cada uma destas
cadeias constitui uma cadeia individualizada. Eu vou juntar todas as cadeias na pecuária de Angola e tentando avaliar quais são os elos que podem pertencer a cada uma destas cadeias, sabendo à partida que cada uma destas cadeias poderá ter vários elos que constituirão todos os elementos necessários ao desenvolvimento desta cadeia específica, a cadeia dos bovinos, caprinos, aves ou suínos. Assim sendo, como organizar essas cadeias de valor? Pois temos que incorporar nestes setores os setores produtivos de Angola, quer o setor empresarial, quer o setor familiar, embora hoje vá falar mais sobre as cadeias de valores mais específicas ao setor empresarial do que ao setor familiar. Mas onde houver necessidade, eu também tocarei no setor familiar, porque tem especificidades que poderiam ou deveriam ser abordadas de outra forma, sem o conteúdo do que provavelmente vamos falar hoje. Nestas cadeias de valor, nós temos que organizar os produtores, à direita, em baixo, a organização das cadeias produtivas. A organização dos produtores, neste momento, está a ocorrer através da constituição das várias cooperativas de pecuária em cada uma das províncias do país, das 18. Depois vai haver as uniões das cooperativas pecuárias em função das regiões e, finalmente, vai terminar com o processo da constituição da Federação das Cooperativas Pecuárias de Angola. Depois é necessário a organização das cadeias produtivas, a organização dos comerciantes e dos transportes, a organização dos matadouros, a sala de abate, de desmancha, a organização das cadeias de frio, a organização dos distribuidores, quem vai distribuir todos estes produtos da cadeia pecuária, e finalmente vamos encontrar os consumidores. Quem são os nossos consumidores em Angola? O que é que consomem? São da classe média, são da classe alta? Quais são os produtos que eles mais privilegiam? Quais são os produtos que eles mais podem comprar? Assim sendo, eu encontrei aqui 17 elementos na cadeia produtiva da pecuária, começando aqui à direita, do lado direito, terras com aptidão agropecuária. Quem quer investir hoje na pecuária terá que encontrar um terreno. Quais são os recursos humanos? A banca e seguros, assistência técnica aos produtores, a instalação da fazenda, a construção das infraestruturas, implantação das forrageiras, qual é a importância do Instituto de Serviços de Veterinária, as empresas de medicamentos, materiais e equipamentos pecuários, onde o promotor, o empresário vai adquirir todos estes elementos, a aquisição de reprodutores no mercado nacional, onde é que ele vai comprar estes reprodutores, as fábricas de rações existentes em Angola, nas várias províncias, nas várias regiões, qual é o contributo que essas fábricas poderão dar ao desenvolvimento deste projeto que o empresário pretende apresentar. Depois, a existência ou não dos laboratórios de investigação e inovação, como depois nós vamos individualizar, vamos explicar o que é que nós entendemos por esta cadeia fundamental no desenvolvimento da pecuária, a comercialização dos produtos da fazenda, como vender os produtos, a cadeia de transporte, quem é que vai transportar, os matadouros, as casas de matança, a cadeia de frio, a cadeia de distribuição e, finalmente, o 17º elo que eu encontrei, que são os consumidores. É evidente que poderemos discutir estes 17 elementos. Alguém poderá encontrar 18, outros poderão encontrar 15, outros poderão encontrar outros elementos. O que eu quero dizer é que cada um destes elementos é fundamental para o desenvolvimento da pecuária. Não existindo um destes, pode ser um constrangimento ou pode constituir-se num fator limitante ao desenvolvimento da pecuária em qualquer uma das espécies pecuárias em exploração em Angola. Em seguida, quais são as dificuldades que nós temos com as terras com aptidão agropecuária em Angola? Um empresário pretende obter um terreno, é muito difícil em Angola obter um terreno, porque o empresário tem que ir escolher um terreno, vai ter que falar com a autoridade tradicional, obter uma declaração e depois vai com essa declaração à comuna, da comuna ao município, do município à província e depois à Direção Provincial da Agricultura da província. Finalmente, a Direção Provincial da Agricultura da província vai constituir o processo. Se for menos de 1000 hectares, vai enviar para a concessão
para que a concessão do terreno seja feita pelo governador provincial. Se for maior do que 1.000 hectares, terá que ir para o Ministério da Agricultura e, finalmente, se for mais do que 5.000 hectares, terá que ir para o Governo Central. Então, vocês estão a ver que todos estes passos podem levar vários meses. A minha opinião é que deveria haver um banco de terras em cada província. O empresário nacional ou estrangeiro que queira investir na área da agricultura, da pecuária, vai à Delegação Provincial da Agricultura, encontra lá um banco de terras, sabe que existe uma terra com X hectares no município tal, disponível para poder ser explorado. Do que estar o empresário ter que dar toda esta volta. Vocês imaginem um empresário convidado agora pelo Presidente da República em Espanha para investir na agricultura em Angola. O empresário vai andar lá de quimbo em quimbo, de aldeia em aldeia, para tentar obter um terreno ou para tentar obter uma concessão. Ele vai se cansar e vai-se embora, vai acabar por investir num outro país onde seja mais fácil investir. Por isso, se existisse um banco de terras em cada província, seria muito mais fácil. O outro elo são os recursos humanos. Em Angola, os recursos humanos do próprio empresário, quais são as competências que tem o empresário para se dedicar à exploração pecuária? Tem formação? Não tem formação? Tem por trás dele alguém com competências que possa desenvolver o projeto? Depois, a partir do empresário, temos os trabalhadores de base. Nós sabemos que os nossos trabalhadores de base em Angola têm muito poucas competências. A maior parte deles são analfabetos e a maior parte deles, em algumas regiões do país, só falam a língua local, não falam português. Depois temos, nos técnicos básicos, temos muitas dificuldades. Mesmo os técnicos básicos existentes, a maior parte deles já são mais velhos, a não ser aqueles que estão a ser formados agora pelos institutos médios agrários existentes no país. Mas referir que eu conheço muitos técnicos básicos, por exemplo, que fizeram mecanização agrícola, que nunca se sentaram no trator. Significa que eles acabam saindo do Instituto Médio Agrário, de qualquer uma das províncias, têm o título de técnico básico de mecanização agrícola, mas ele próprio nunca se sentou, nunca conduziu um trator. Por isso é que eu falo aqui dos operadores de máquinas agrícolas. Um tratorista, eventualmente que nós possamos encontrar, ele terá aprendido a profissão com um tio, com um primo, etc. Mas ele não teve uma escola. E é necessário que estes técnicos tenham uma escola. Por isso é que existia no Acocungo, no projeto da Aldeia Nova e também no projeto da cana-de-açúcar, havia lá uma escola de formação de operadores de máquinas agrícolas. Um tratorista é diferente de um operador de máquinas agrícolas, porque o operador de máquinas agrícolas tem que funcionar com todas aquelas máquinas agrícolas que ele vai atrelar ao trator e vai ter que funcionar o trator. Depois, os técnicos médios agrários, os técnicos médios pecuários, os técnicos médios de gestão agrícola, os técnicos médios de gestão florestal, os técnicos médios de transformação de produtos agropecuários, que foram ou estão a ser formados para institutos médios agrários do país, têm graves deficiências de competências práticas. Significa que muitos deles têm muitas dificuldades de se inserirem no mercado de trabalho. Depois temos os técnicos superiores, os engenheiros agrónomos, os engenheiros zootécnicos, os médicos veterinários e os engenheiros agropecuários, porque existem algumas províncias, fundamentalmente no sul, em que se está a formar um engenheiro agropecuário. De acordo com o novo regulamento do Ministério do Ensino Superior, este curso de engenharia agropecuária vai ter que ser definido. Ou ele vai ser médico veterinário ou vai ser engenheiro zootécnico, porque na nova estrutura não existe o curso de engenharia agropecuária. Depois, a falta de especialização no setor, que é um dos problemas que nós temos. Nós deveríamos ter criadores que se dedicassem só ao rebanho comercial, criadores que fizessem parte do rebanho multiplicador, e no topo nós teríamos o rebanho de elite, aqueles criadores que se dedicam só à genética. O nosso criador hoje em Angola faz tudo. Faz cria, recria, pré-engorda, engorda e vende bovino. Ele vai ter que se especializar. Se não se especializar, é difícil hoje, no desenvolvimento do mundo tão competitivo, que ele consiga arranjar espaço e consiga ter rendimentos dedicando-se a toda a cadeia pecuária. Porquê? Porque ele vai ter, nesta especialização, ele vai fazer cria, ou deveria fazer cria, em que tem o touro, tem as vacas, vai obter as crias vão ser desmamadas, depois de serem desmamadas vão ser vendidas para aquelas pessoas que vão fazer a recria dos bezerros ou novilhos, das bezerras, quer que sejam para própria substituição do seu rebanho, das suas vacas que vão envelhecendo, ou até para a venda destas novilhas para outros criadores. E, finalmente, ele vai vender estes animais que foram recriados
por este setor, ele vai vender para outras pessoas, para outros criadores que só se vão dedicar a fazer a pré-engorda e a engorda. Enquanto não houver esta especialização, fica muito difícil um bom desenvolvimento, fundamentalmente na pecuária de bovinos em Angola. É verdade que já há algumas empresas, que eu conheço 2 empresas, 3 empresas, uma no Dondo, que já faz pré-engorda e engorda, a AgroLíder, na Quibala, já faz a pré-engorda e engorda, e também a Fazenda Santo António, na Quibala, também já faz a pré-engorda e engorda. Depois, outro elemento importante, um outro elo importante na pecuária em Angola é a banca e seguros. Ora, a banca que deveria financiar o setor agropecuário está marcado por mais experiências do passado. Porquê? Porque houve projetos que foram apresentados, projetos agropecuários, mal elaborados ou, eventualmente, bem elaborados, mas mal executados pelo promotor. E depois a própria avaliação dos projetos agropecuários pela banca comercial, que financiou muitos projetos em Angola, quando a banca comercial não tinha técnicos ao nível da banca do setor, isto é, técnicos agrários, engenheiros agrónomos, médicos veterinários que tivessem competências para avaliar o projeto no aspecto técnico, não no aspecto econômico. Porque normalmente nos bancos nós encontramos lá economistas, gestores, eles pegam e fazem avaliação mais na área da economia, na área do se é viável economicamente ou não é viável economicamente. Mas deveria ter um técnico da área que dissesse este projeto é viável tecnicamente ou não é viável tecnicamente. Eu vou dar só um exemplo. Eu fiz uma avaliação de um projeto para o Banco BIC, do empresário do sul de Angola, que em 150 hectares ele queria meter 200 bovinos nelos, queria fazer agricultura, queria fazer fruticultura. Eu depois respondi se ele queria fazer a agricultura e pecuária em andares, resto de chão, primeiro andar ou segundo andar. Porquê? Porque a área que ele tinha disponível não servia, não era tecnicamente viável o usamento do projeto que queria apresentar na área que ele tinha disponível. Só para dar um exemplo. Depois, o seguro ao setor agropecuário. Quanto eu saiba, até este momento ainda não existe seguro para o setor agropecuário. E esta é uma das grandes falhas que temos nós, quer na pecuária, quer na agricultura que desenvolvemos em Angola, porque nós sabemos que toda esta atividade está inerente a problemas climáticos ou outras dificuldades e que os seguros deveriam participar no desenvolvimento deste setor. Por isso eu considero a banca e seguro um dos elos importantes, fundamentais para o desenvolvimento desta atividade. Assistência técnica aos produtores. Do setor estatal, não há nenhum organismo que faça assistência técnica. Nós deveríamos ter, por exemplo, no IDA, quer a nível central, quer a nível provincial, nós não encontramos no IDA médicos veterinários ou engenheiros ou técnicos que possam, juntamente com os colegas agrónomos, fazer o desenvolvimento da componente pecuária. E também não contamos neste momento com os técnicos que têm o ISV, porque infelizmente estes, neste momento, não têm capacidade para poderem apoiar e fazer assistência técnica aos produtores. Depois, no setor privado, vão aparecer algumas empresas, que ainda são poucas, que fazem assistência técnica. Nós temos algumas no mercado angolano, constituída por engenheiros agrónomos, engenheiros ou técnicos, ou também médicos veterinários. Algumas equipes que vão fazendo trabalho em algumas fazendas. Por exemplo, eu dirijo uma equipe de Bebelmonte Limitada, que tem alguns colegas que prestamos assistência técnica a algumas fazendas em Angola. Depois, a instalação da fazenda. A instalação da fazenda, entre o documento da concessão do terreno que é feito pelo governo, até que o empresário consiga efetivamente instalar a fazenda, leva muito tempo e leva muitos recursos aos empresários. Os empresários normalmente têm 2 alternativas. Com este documento, tentam implantar a fazenda à força no terreno e vai ganhar inimigos, ou então tenta negociar pagando aos agricultores ou àqueles que ocupam as parcelas que, entretanto, foram concessionadas ao empresário. Depois temos a construção das infraestruturas na fazenda, as vias de acesso. Normalmente, o empresário tem que acabar por fazer as vias de acesso porque o Estado não faz. O empresário tem que fazer estradas e pontes. O empresário tem que captar a água, conduzi-la desde a captação até a sede da fazenda, depois fazer toda a distribuição da água para os parques. Por exemplo, se ele fizer uma fazenda, implantar uma fazenda para bovinos. A construção de residências para o proprietário e trabalhadores permanentes.
tem que construir as próprias infraestruturas em função da espécie pecuária que ele vai explorar, se é para bovinos, para caprinos ovinos, se é para suínos, se é para aves, ou se faz uma exploração mista, bovinos, caprinos ovinos, ou uma destas espécies com suínos e aves. Por isso tem que construir. E depois tem que fazer a vedação do exterior da fazenda. Na construção do exterior da fazenda, desta vedação, tem que manter todos os anos um guarda-fogos permanente, porque vai entrar o fogo, que é um hábito, normalmente no Planalto Central e na região a norte e a sul, em que as pessoas estão habituadas, por tradição, a fazer fogo. Se ele não fizer guarda-fogos por fora e por dentro da vedação, o fogo vai entrar, vai queimar as pastagens e os animais vão passar fome. A vedação, a construção das vedações e dos pátios interiores, quais são os preços dos materiais de construção hoje? Quais são os preços de um poste que seja tratado, do arame liso, do arame farpado? Todos estes preços destes materiais são muito elevados. E muitas das vezes a maior parte da capacidade financeira do empresário acaba ficando por aí. Se ele vai recorrer à banca, de certeza, se ele não fizer uma boa avaliação no seu projeto, sabendo os preços destes materiais que vai utilizar na construção das infraestruturas, ele não vai ter capacidade financeira para terminar o projeto. Por exemplo, uma instalação para caprinos, instalações para bovinos, instalações para leite, e aqui a construção do feed creeping, um creep feeding para os bovinos. Significa que nesta infraestrutura simples de ser feita, mas que leva alguns materiais normalmente tratados e que também têm o seu valor e acabam, pois, por encarecer também os seus projetos. Depois das construções, vamos fazer a instalação das pastagens. Na implantação das pastagens, nós temos muitos empresários que, juntamente com os brasileiros e muitos angolanos também, que fizeram implantação de culturas simples, fundamentalmente os brasileiros em Angola, onde eles fizeram implantação de pastagens, só fizeram culturas simples, braquiária brisanta ou qualquer outra braquiária, mas só uma braquiária. Pode fazer uma cultura mista, várias braquiárias ou várias espécies, pânicos, mais braquiárias, mais algumas leguminosas arbustivas ou forrageiras, e esta é a opção que eu entendo que deveria ser seguida pela maior parte dos empresários, que é a cultura mista com leguminosas. Pois eu costumo dizer que se nós próprios, durante 365 dias por ano, temos uma alimentação diversificada, uma fazenda que faça a implantação, por exemplo, de uma cultura simples de braquiária brisanta para todos os seus animais, significa que os seus animais vão comer do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro sempre braquiária brisanta. Significa que ele não vai ter uma alimentação normal, não vai ter uma alimentação equilibrada. Para ele fazer a implantação destas pastagens, tem que fazer a calagem dos solos, porque se ele não fizer a calagem dos solos, não vai ter os rendimentos previsíveis por hectare. Tem que fazer adubação de fundo e de cobertura, tem que fazer a aquisição das sementes forrageiras no Brasil, em Angola, na África do Sul ou no Zimbábue. Porquê? Porque não existe nenhuma empresa especializada em Angola, porque a Brasáfrica, por exemplo, importa as espécies que vêm do Brasil. Ainda não temos, infelizmente, e é um dos elos na cadeia da pecuária que compromete muitas das vezes a viabilidade da implantação das pastagens, é a inexistência em Angola de uma empresa que se dedica hoje à produção de sementes. Porquê? Porque as sementes que são, neste momento, importadas pelas duas empresas que importam as sementes para Angola, chegam a Angola muito caras. Um saco de 20 quilos custa normalmente entre 40, 60 ou 80 mil quadros, o que é incomportável para o investimento de alguém que quer começar agora a atividade pecuária, fundamentalmente para bovinos ou para caprinos. E, finalmente, o que não existe em Angola também é a necessidade de implantação de bancos de proteína nas fazendas, fundamentalmente nas fazendas que estão localizadas na região de pastos acres. Nas fazendas localizadas nas zonas de pastos doces ou pastos mitos, não é necessária a implantação de pastagens destes bancos de proteína, porque nessas zonas nós encontramos muitas forrageiras arbustivas e arbóreas que fornecem proteínas, que podem fornecer proteínas aos bovinos, aos animais, aos ruminantes. Mas na região de pastos acres é muito pobre em leguminosas arbustivas ou herbáceas, tornando obrigatório que o empresário faça a implantação de bancos de proteína. E nós sabemos que a região de pastos acres ocupa cerca de 2/3 do território de Angola. Significa que a maior parte dos empresários localizados nesta zona
têm que fazer implantação de bancos de proteína. Aqui estamos a ver uma fazenda com implantação, estamos aqui a ver a vedação exterior, temos pastagem natural à esquerda e pastagem natural à direita, para quem está a olhar de frente para esta pastagem. Temos aqui uma pastagem implantada pelos brasileiros, que não temos uma área de sombra aqui neste parque, fora encontramos, mas dentro deste parque não temos, e às vezes encontramos parques de 20, 30, 40 hectares que não têm uma área de sombra. E nós sabemos que os animais, mesmo este exemplo desta imagem do animal cruzado, está à sombra de um arbusto pequeno. Significa que este animal pode entrar facilmente em stress térmico. E entrando em stress térmico significa que ele não vai produzir aquilo que poderia produzir normalmente. Aqui o exemplo também, há bons exemplos em Angola. Não vamos dizer que todas as fazendas são um mau exemplo em termos de plantação de pastelho. Vocês vejam que aqui, logo aqui embaixo, nós temos uma zona agrícola que normalmente é dedicada para a produção de feno. Depois temos uma zona a vermelho, que é uma zona que foi implantada pastagem artificial, por isso vários tipos de braquiária, pouco sombra, mais à frente novamente sombra, e à direita vemos novamente uma área limpa que está dedicada para a produção de milho para forragem. E depois temos duas zonas azul, que são zonas de reserva de arborização nativa, em que não se deve tocar, porque são reservas naturais da própria fazenda. Este exemplo é muito raro em Angola. E do lado esquerdo nós podemos ver nesta linha azul que devido a esta linha de água que nós vemos aqui, este riacho que nós temos a ver aqui à esquerda, na linha azul, não há qualquer utilização desta área por parte da fazenda, precisamente para a preservação da qualidade da água. Aqui um exemplo anterior, mas agora pormenorizado, vocês vejam a quantidade de árvores que estão presentes para a sombra. Aqui uma área com implantação de pastagens naturais aqui embaixo e pastagens artificiais, em que os animais podem circular de uma área para outra sem qualquer problema. Ali vai comer braquiária e aqui vai comer outras espécies naturais que existem na zona. Aqui, o problema da implantação de pastagens simples é a implantação de uma só forrageira. Aqui nós estamos a ver esta braquiária já amarelada. Está amarelada porquê? Porque está a surgir um problema no Planalto Central com a presença de um ácaro, que está esta imagem a seguir, que é o ácaro representado nesta imagem aqui, que tem o nome de galeanos, não sei qualquer coisa. Significa que em várias fazendas do Planalto Central e Kwanza Sul, eu já encontrei nas fazendas que têm só braquiária e só um tipo de braquiária, a presença deste ácaro. Significa que, como nós vimos na imagem anterior, esta braquiária, dentro de pouco tempo, vai acabar por secar. E se o indivíduo investiu tanto dinheiro em implantar estas pastagens, porque só implantou um tipo de pastagem, ele vai acabar por perder toda esta pastagem, o investimento que fez na implantação de espécies forrageiras artificiais. A seguir, um outro elo importante são as pastagens. Nós poderemos ver, neste caso, se a fazenda vai fazer feno, se a fazenda vai fazer silagem, se a fazenda vai fazer feno-silagem. É necessário comprar todos os equipamentos para cada uma destas técnicas. Se vai fazer corte e picagem do material e fornecer no comedouro, através da corte e fornecimento ao comedouro ou no comedouro da luzerna, da cana-de-açúcar, do capim-elefante, do sorgo ou de qualquer outra espécie forrageira que ele vai picar e fornecer no comedouro. Aqui nós estamos a ver várias etapas. À esquerda, em cima, a primeira imagem, um trator que está a fazer o corte da gramínea. Aqui um trator que está a fazer o acondicionamento, juntar na eira todo o capim cortado pelo trator anterior. A seguir encontramos uma enfardadeira que vai entrar na eira e vai fazer o fardo de feno. Aqui já um fardo de feno à esquerda, desses fardos redondos que já começam a existir algumas fazendas de Angola. E à direita, isto é feno. No outro dia estávamos a discutir com os colegas o que é feno e o que é palha. E à direita, um fardo de feno cúbico, que é palha. Vocês vejam a diferença de coloração entre uma e outra. Nós classificamos à esquerda feno e à direita palha. O valor nutricional de cada um destes dois tipos são completamente diferentes. E a maior parte dos nossos fazendeiros que fazem no país é palha e não fazem feno.
E depois temos aqui uma fazenda com fardos cortados e ainda colocados no terreno, que ainda não foram transportados para um armazém ou para uma zona que seja depois coberta, que se possa depois manter durante toda a época das chuvas. Aqui temos como se faz a silagem. Temos aqui um campo de milho a cortar diretamente com uma picadora para um outro lado, conduzido por um trator. À direita, em pormenor, estamos a ver o picado que faz esta picadora. Depois aqui embaixo a descarga para um silo tipo trincheira e depois aqui já o silo tipo trincheira já fechado. São algumas imagens antigas, mas vou-vos mostrar também a seguir algumas imagens modernas. Aqui são bags de silagem que são enchidos, são enfardados e depois são enchidos e fechados através desta película de plástico. Quando o produtor necessita, vai aqui, carrega com o trator, chega ao local, rasga este plástico e distribui para os comedouros dos bovinos. À direita, um silo trincheira coberto e tapado depois com pneus, que podem ser utilizados pneus ou terra que pode existir na fazenda. Aqui embaixo um outro sistema já um pouco mais alto também. E, finalmente, aqui um outro silo também. Estes dois últimos são silos à superfície. Significa que a segunda imagem à direita é um silo tipo trincheira e aqui embaixo estas duas imagens são à superfície. Significa que eles vão deixando o material que foi cortado, vai ser empilhado a partir do solo e depois é colocado uma lona e é fechado com pneus ou utilizando outros materiais que existam na fazenda. Aqui a mostrar como é que se faz a fenocilagem. Significa que passa um trator semelhante ao anterior, corta, seca um pouco, não faz o tempo de secagem que nós fazemos. O tempo de secagem normal para fazer feno é menos do que esse tempo de secagem. Depois passa uma máquina igual à anterior que faz o fardo, passa este trator com este equipamento atrás, que com este plástico vai enrolando o rolo que foi enfardado por aquela enfardadeira que nós vimos atrás. E depois, finalmente, temos aqui um rolo que fica no solo e depois pode ser armazenado ou em campo ou na própria fazenda, pode ser estocado numa zona qualquer. É fundamental que estes rolos, ao transportarem-se de fenocilagem, não sofram cortes, porque se este plástico for cortado, vai entrar ar para dentro deste bag e não vai haver a fermentação aeróbica ou anaeróbica para a fermentação e constituição de uma boa silagem, neste caso uma fenocilagem. Em seguida temos o Instituto de Serviços de Veterinária, que são um elo fundamental na cadeia produtiva em Angola. O Instituto temos aqui o Estatuto Orgânico do Instituto, através da lei do Decreto Presidencial 3014, de 13 de fevereiro de 2014, que aprovou o Estatuto Orgânico do Instituto de Serviços Veterinários, que tem serviços centrais, como, por exemplo, o Departamento de Sanidade Animal, o Departamento de Produção, Tecnologia e Indústria Animal, o Departamento de Estudos, Planeamento Estatístico, o Departamento de Divulgação Pecuária e, finalmente, o Departamento de Registro e Identificação Animal. E nas representações provinciais tem um Departamento Provincial e temos depois os Serviços Municipais de Veterinário. Lamentavelmente, hoje, os serviços de veterinário, o Instituto de Serviços Veterinários, a maior parte das competências que estão expressas nestes serviços executivos centrais não são cumpridos, porque nós temos o Instituto de Serviços Veterinários há alguns anos, como eu costumo dizer várias vezes, repetir, está no fundo, não consegue cumprir com as suas funções. E é necessário que todos os empresários que trabalham na área da pecuária ou entendam que só conseguem implantar os projetos se trabalharem conjuntamente com os serviços veterinários. Se você precisa comprar um animal fora do país, tem que ter uma licença de importação passada pelo Instituto de Serviços Veterinários. Se você quer comprar um medicamento ou outro material qualquer, tem que ter uma autorização do Instituto de Serviços Veterinários. Por isso, este elo é fundamental no desenvolvimento da pecuária em Angola, sem o qual é mais difícil, é um constrangimento para o desenvolvimento da pecuária. O que está a acontecer atualmente é que a maior parte dos nossos criadores vão à fronteira sul, vão à Namíbia, compram os medicamentos, entram no país sem qualquer autorização do serviço veterinário e provavelmente estarão a entrar em Angola alguns medicamentos que não foram autorizados pelos serviços de veterinária.
Em seguida, temos as empresas de medicamentos, materiais e equipamentos pecuários, onde o empresário pode comprar todos estes medicamentos, materiais e equipamentos. Nós temos alguns para medicamentos, a Brasáfrica, a Fertiangol, a Angopri e outros. Nós sabemos que existem outros no mercado. E depois temos as empresas que se dedicam à fabricação de equipamentos pecuários em Angola. Conheço muito poucos. Existe uma empresa que faz bebedouros, comedouros no Xongroy, não conheço uma outra no país. E estas empresas que fazem a construção destes materiais e equipamentos pecuários são fundamentais ao desenvolvimento do país, sem o qual é necessário importar. E ao importarmos nós, vamos encarecer ainda mais o nosso projeto. Depois temos a aquisição de reprodutores no mercado nacional. É um elo fundamental da genética. Esta genética, quer para bovinos, quer para caprinos, ovinos, suínos ou aves, nós temos que recorrer fora do país. Ainda não temos empresas produtoras no setor da pecuária que tenham qualquer uma destas espécies que possam vender em quantidade para um investidor que queira começar agora o trabalho. E entender que, em termos de genética, há colegas que muitas vezes falam de duas raças, que é a raça Chimbolelo e a pertence à raça Bramuco. Quero-vos dizer que essas duas raças ou biótipos não existem em Angola. O trabalho feito pelo colega Tamba foi uma perca de tempo, porque não seguiu os parâmetros normais para a constituição de uma raça. É verdade que ele fez algum esforço, é um esforço que não chegou ao fim e não podemos continuar a falar da raça Bramuco ou do biótipo Bramuco. Ele fez um cruzamento, obteve um F1 e a partir daí não poderemos dizer que ele constituiu uma raça. Por isso, esta era uma das funções do Instituto de Investigação Veterinária que nós vamos falar a seguir. As fábricas de rações que deveriam ter os concentrados, os alimentos concentrados. Eu explico o que é um alimento concentrado. Para fontes de proteína, quer sejam de origem vegetal ou animal, tem que ter mais de 20% de proteína bruta. Quer sejam de fontes de energia, origem vegetal e animal, que têm que ter menos de 20% de proteína bruta. Depois, os minerais. Todos estes minerais são importados, à exceção do sal comum que nós temos no país. As vitaminas são importadas e os aditivos são todos importados, porque não temos ainda no país. Vocês vejam que a maior parte dos produtos das fábricas de rações tem que ser produtos importados. Dentro das fontes de proteína, quais são aqueles que nós temos em Angola? Eu esqueci-me de focar os blocos minerais e blocos multinutricionais, que poderiam e deveriam também ser produzidos pelas nossas fábricas de rações, mas que, infelizmente, qualquer uma das fábricas implantadas em Angola não produzem esses blocos minerais, nem os blocos multinutricionais que têm que ser importados. Depois temos ainda dentro das fábricas de rações quais são as fontes de proteína em Angola existentes, quer seja de origem vegetal, o farelo de soja, farelo de algodão, girassol, amendoim, gergelim, caroço de algodão, soja em grão. O que nós temos hoje é só farelo de soja e soja em grão, mas a soja produzida no país e o farelo de soja produzido no país ainda não é suficiente para todo o consumo interno. E a maior parte das fábricas de rações também têm que importar este farelo. Todos os outros farelos nós não produzimos. Já produzimos farelo de girassol, já produzimos amendoim, gergelim, mas hoje não produzimos. Já tivemos caroço de algodão, mas hoje não produzimos. Significa que a maior parte do farelo de soja, hoje, para as fábricas de rações em Angola, tem que ser também importado. De origem animal, poderíamos ter a farinha de sangue, farinha de peixe, farinha de carne e de ossos. Vamos falar depois nos matadouros. Nenhum destes elementos hoje é aproveitado nos matadouros. Significa que, se não é aproveitado, se nós quisermos introduzir estas fontes de proteína de origem animal nas nossas rações, temos que as importar também. E depois, as fontes. Aqui, falar da ureia pecuária como fonte de proteína, que não é um elemento de origem vegetal nem de animal, mas a ureia pecuária hoje é muito utilizada na alimentação dos ruminantes. Por isso, é necessário ter muito cuidado com a utilização na ureia para os animais que não estão habituados ao consumo de ureia. Isto é uma técnica que os colegas que depois quiserem pormenorizar, ou os criadores, poderão contactar-me para eu falar pessoalmente, porque aí demoraríamos bastante tempo. Provavelmente seria mais uma palestra para nós tentarmos explicar como é que é a utilização desta ureia pecuária. Finalmente, as fontes de energia que devem ser utilizadas pelas fábricas de rações. Temos, por exemplo, de origem vegetal, o milho, o sorgo, o trigo, o arroz, o melaço e a mandioca. Qualquer um destes elementos hoje são deficientes em Angola.
O milho, ainda não se produz milho e mandioca suficiente no país, por isso, ao utilizarmos estes dois elementos, esses dois cereais, o cereal e este tubérculo, para as fábricas de rações, significa que estamos a retirar material do consumo humano em Angola, e sempre que as fábricas, por exemplo, do Aquacongo vão buscar milho para as fábricas de rações, no dia seguinte o preço do milho nos mercados do AMB disparam. Porquê? Porque a procura e a oferta hoje é muito deficitária. Significa que se o país não produzir milho suficiente, não produzir sorgo, trigo, arroz, melaço, mandioca, etc., que não entra em competição com a alimentação humana, é muito difícil manter o preço do saco da ração durante todo o ano. E depois, finalmente, repetir que milho e mandioca competem com a alimentação humana, e depois as fontes de energia de origem animal, que poderiam ser os sebos e a gordura animal, que poderiam ser subprodutos dos matadouros, mas que, infelizmente, pelo sistema de abate hoje no país, são muito pouco utilizados, são muito pouco transformados e utilizados nas fábricas de rações. Vejam que, em relação, se uma fábrica de ração quiser utilizar fontes de energia como de origem animal, vai ter que importar sebos e gordura animal, ou então vai optar por outras fontes de energia que existam no mercado internacional. Os laboratórios de investigação e inovação. Isto representado pelo IVE. O setor estatal, temos o Laboratório Central do AMB, temos o Laboratório Regional de Cabinda, Luanda, Malange, Sela, Benguela, Huila, temos a Estação Zootécnica do AMB, Uganda, Umpata, Quilengues, Cacanda, Caraculo, Lungo, Cafo, Lau, Sosso e São Vicente. Referir que a Estação Zootécnica do Cafo e do Lungo estão ocupadas, a do Cafo no Cunene, que é uma das principais estações zootécnicas do país para as zonas de transição, está ocupada esta área do Cafo por 2 empresários do Cunene. E depois temos o Centro de Inseminação Artificial do Aquacongo. No setor privado vai aparecendo já algumas empresas que fazem, por exemplo, que fazem inseminação e transferência de embriões, como é o Ambogena no AMB, e outras empresas que vão começando também já a fazer alguma inseminação artificial. Sabemos todos que a investigação, a produção e a sanidade têm que andar interligadas, por isso, se o produtor tem um animal que esteja doente, qualquer que seja das doenças, recorre a qualquer um desses laboratórios para saber qual é o diagnóstico. O Instituto de Serviço Veterinário, através dos seus técnicos, trabalham no Instituto de Serviço Veterinário, que controlam a sanidade, vão buscar estes dados ao setor produtivo e levam depois para os laboratórios do Instituto de Investigação. Levam ou deveriam levar, porque os 2 maiores fornecedores em Angola de material para os laboratórios existentes do IVE são 2. Um, quem vos fala, e o outro, o doutor Alexandre, em pequenos animais. Nós, os 2, somos os maiores fornecedores de materiais para os laboratórios que existem em Angola. A maior parte dos colegas vão ao campo e nunca trazem material para os laboratórios. Isto é muito mau, por isso é que o IVE está na situação em que está. Depois, qualquer doença que apareça, nós temos sempre os laboratórios como recurso. Não vou dizer o nome de qualquer uma destas doenças, os colegas sabem, mas todos estes, para além do nosso diagnóstico, das competências que tem o médico veterinário, tem que ser confirmado laboratorialmente. Por isso, todas estas amostras deveriam ser levadas para os laboratórios do Instituto de Investigação Veterinária. Há um tempo atrás saiu uma notícia em Angola que muito cuidado ao comer carne abatida nos próximos dias. Não sei se a carne é abatida no Bengo. Peste não identificada mata várias cabeças de gado suíno. Isto é uma ignorância de quem faz, de jornalista que fez esta notícia. Demorou algum tempo os serviços veterinários do Bengo a agirem até chegarem à conclusão qual era esta doença desconhecida. Não é? Isto faz com que nós, como médicos veterinários, ficamos cada vez mais desvalorizados sempre que ouvimos uma notícia deste tipo. Acho que nós deveríamos ser mais proativos nesta área. Temos aqui mais algumas imagens. Tudo isto tem que ser confirmado no laboratório. E nós temos competências nos vários laboratórios em Angola para o diagnóstico. E se nós entregarmos um elemento, uma amostra de qualquer uma destas doenças a um laboratório que não consiga chegar a um diagnóstico, eles enviam a amostra para o IVE central
o IFE Central no AMO vai dar uma resposta. Temos competências no país suficientes para fazer todo o diagnóstico dessas doenças. Precisamos é que os colegas se mentalizem em levar estas amostragens para os diversos laboratórios. Aqui, por exemplo, não é necessário levar para um laboratório um animal que morreu, 2 animais que já morreram na mesma fazenda, animais comprados na Chibia, que se alimentam de vários produtos, incluindo sacos plásticos, sutiãs, etc., cordas, e o animal depois acabou por morrer por obstrução da pança, ou na pança. Já levantamos esta questão no Congresso do AMO, chegando à conclusão que os plásticos já constituem hoje um problema de saúde animal em Angola, e aqui venho a confirmar este aspecto. Depois, mais um elo da cadeia de produção, da cadeia produtiva, que são a comercialização dos produtos da fazenda. Como, onde vender os produtos da fazenda? Vamos vender, quais são os preços de mercado? Qual é a informação de que dispõe o empresário sobre os preços do quilo da carne de bovino, caprino, ovino, suíno e aves, em qualquer província do país? Ainda há pouco o nosso colega Dom Bolo estava a perguntar qual era o preço do quilo de carne de primeira, por exemplo, de um lombo no AMO. Eu também não sei. Significa que não existe um órgão que deveria estar no Ministério da Agricultura, que deveria fazer a recolha destes dados e a divulgação. É verdade que nós só sabemos, provavelmente, o preço no mercado de Trinta, ou no mercado de Catinton, ou em cada uma das províncias, por exemplo, no mercado da Alemanha, ou na outra província, em qualquer outro mercado. Mas nós deveríamos ter um órgão central do Ministério da Agricultura que todos os dias distribuíssem, como é o caso do Brasil. O empresário de manhã ouve a TV Globo, e na TV Globo todos os dias tem indicação de quanto é que custa a arroba de carne em qualquer ponto do país. O nosso empresário precisa também desta informação. E isto, parecendo que não, constitui um elemento que vai impedir, que não permite que o empresário tenha um preço diário dos produtos que pode comercializar no mercado. Depois, as cadeias de transporte. O transporte de animais vivos, como nós vemos hoje no país, quer para ruminantes, quer para suínos, quer para aves, como é que são transportados? Os meios de transporte estão licenciados para o transporte de animais vivos pelos serviços de veterinária. Estes motoristas têm formação específica para o transporte de animais vivos. Estes motoristas cumprem com as normas de bem-estar animal. E, finalmente, se estes motoristas estão licenciados pelos serviços de veterinária para o transporte de animais vivos. Estes motoristas, para além da carta de condução, deveriam ter uma autorização especial do serviço veterinário para transportar animais vivos. Temos depois vários exemplos. Eu aqui tapei a matrícula desta viatura Toyota, transportar estes animais, vejam em condições. Reparem que por trás do iate nós estamos a ver que este bovino mais esbranquiçado está com a cabeça de fora, com os cornos de fora, podendo constituir um perigo para a circulação da viatura. Estes caminhões aqui, chegados a uma fazenda, estão a ser pulverizados. Cada um destes caminhões estão licenciados para o transporte dos animais. Os motoristas têm competências para transportar animais. Aqui à esquerda também tapei a matrícula. Vejam o transporte destes 2 bovinos amarrados nas condições em que estão amarrados neste Toyota. Será que estes animais estamos a cumprir com o bem-estar animal? E, finalmente, teríamos mais uma imagem, mas acho que não temos já. Há aqui o transporte de um porco numa motorizada, a entrada da cela. Aqui um carro 3 rodas com transporte de um bovino. Aqui de motorizada. E, finalmente, aqui também de motorizada. Qualquer um destes animais nós não estamos a cumprir com o bem-estar animal. E todos estes transportes passam na estrada. E, às vezes, passam por controles da polícia. Mas nada é feito. Provavelmente porque a polícia também não está informada do que é bem-estar animal. E hoje, no mundo, é obrigatório todas as autoridades sanitárias fazerem informação às autoridades policiais, e as autoridades policiais têm conhecimento do que é cumprir com as regras do bem-estar animal. Aqui, um porco a ser transportado da forma como está a ser transportado. Aqui, depois do transporte de aves em cima na moto 3 rodas. E aqui também, aquilo que nós chamamos de moto 3 rodas, também transporte de galinhas. Os matadouros, as casas de matança existentes em Angola,
os matadouros, quer para bovinos, quer para pequenos ruminantes, para suínos ou aves, ou os matadouros mistos que possam ocorrer em Angola, as salas de abate, o abate clandestino. Qual é a percentagem de abate clandestino hoje em Angola? No Cunene, por exemplo, os matadouros que eu conheço estão às moscas ou não funcionam porque não há bovinos para abater, porque em cada esquina são abatidos animais. E em todo o país, em todas as províncias, acontece este abate clandestino. Estes animais abatidos clandestinamente não são inspecionados. Toda esta carne entra na cadeia de consumo em Angola. Quem são as pessoas que consomem esta carne? Será que qualquer um de nós, na carne que consome, tem a certeza que essa carne foi inspecionada por um médico veterinário? Vou-vos mostrar várias imagens. Estes matadouros em Angola cumprem com as condições mínimas de inspeção sanitária antes e pós-mortem dos animais abatidos. Como é que é feito o aproveitamento e transformação e utilização destes subprodutos do matador? Sangue, cascos, cornos, gorduras, ossos e peles. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós não nos preocupamos pela utilização das peles porque somos um país exportador de petróleo. Significa que estas coisas são tostões na economia de um país. Mas já verificamos que as fábricas de rações precisam do sangue, precisam das gorduras, precisam dos ossos para obter o fósforo e o potássio a partir de ossos e outros minerais que podemos ter nos ossos. Os cascos e os cornos poderiam ser utilizados pelas indústrias e as peles também pela indústria de transformação. Nós tínhamos em Angola e no Ambo uma fábrica que fazia cortumes e depois os cortumes eram vendidos para as fábricas de malas e fábricas de sapatos no Ambo. Hoje essas fábricas também estão fechadas e as peles hoje são secas e abandonadas e a maior parte delas são consumidas pelos cães nos locais de abate. Aqui temos um local de abate, este bovino está preparado para ser abatido. Vejam as condições de abate. Depois vai ser esventrado. Não há sangria porque considera-se que se houver sangria, coitado do proprietário do bovino que vai vender a carne vai perder dinheiro, por isso não há sangria. Ou há uma sangria mínima. Aquele sangue que nós vemos no sangue é aquela sangria do abate, no momento do abate. Por isso aqui está a desmancha da carcaça e depois aqui já as peças colocadas no chão para depois serem colocadas nesta mesa e colocadas nas caixas térmicas para serem levadas pelos compradores. Reparar que estes compradores que normalmente compram nestas casas de abate são compradores que têm V6, V4 e V8. Não é o povo normal que vai comprar esta carne também. A cadeia de frio em Angola, constituída pelos transportes de carcaças, a carne desossada, ovos, etc., nas viaturas de frio, será que são transportadas nas viaturas de frio? As redes de frio em Angola, os centros comerciais, como é que funciona a rede de frio? Como é que funciona nos supermercados? Como é que funciona nos mini-mercados? E como funciona esta rede de frio nos estádios? Será que funciona? A cadeia de distribuição, através dos supermercados, dos mini-mercados, dos hotéis, restaurantes e pensões, dos estádios, etc. Há muitos elementos nesta cadeia de distribuição, ou neste elo da cadeia da pecuária em Angola. Sabemos normalmente que no mercado 30 do Catinton, como é que se faz a distribuição, e a maior parte do consumo nas grandes cidades hoje, na cidade de Luanda, é feita através destes dois grandes mercados de Luanda, e provavelmente outros que os colegas de Luanda conheçam. E depois a maior parte também vai parar aos cabriteiros, que nós vemos em cada esquina nos bairros em Luanda. Esta carne que existe ou que é comercializada nos cabriteiros é inspecionada por um médico veterinário. Os consumidores. Quem são os consumidores dos produtos pecuários em Angola? Quem são? Qual é a capacidade de compra destes produtos por parte destes consumidores em Angola? Quer seja da classe alta, quem é que pertence à classe alta em Angola? Ou da classe média em Luanda ou classe média nas províncias? Porque esta mesma classe tem diferença de estatuto, sendo uma classe média em Luanda ou uma classe média nas províncias. Depois, os operários e os empregados. Será que estes operários e empregados têm um salário mínimo mensal que consiga adquirir 1 quilo de carne, consiga adquirir 1 quilo de carne de primeira, 1 quilo de carne de segunda?
é em função da maior quantidade dos consumidores em Angola que vai condicionar depois que o fazendeiro dedique o seu sistema de produção para aquilo que o consumidor vai consumir. Se o consumidor quer uma carne de bovino intermeada com gordura, o empresário vai ter que escolher uma raça que produza uma carne com entremeada de gordura. Se o consumidor quer uma carne com muita gordura, vai ter que procurar uma raça que produza mais gordura. Por isso, o consumidor vai condicionar o empresário. O empresário, quando entra num negócio, vai ter que saber, vai ter que fazer um estudo de mercado para saber que tipo de produto ele vai produzir. Por exemplo, eu vou apresentar aqui 2 ou 3 cadeias de valor. Por exemplo, na galinha biológica, nós temos a galinha, que é comercializada hoje nos mercados. O produtor de galinhas deveria, aqui embaixo, deveria vender ao comerciante de galinhas, que transporta para o matador de aves, que vai fazer desmanche e aproveitamento dos produtos. Depois vai vender, vai para a rede grossista, a rede grossista vai depois, através dos super mini mercados, etc., para a rede de retalhista e chega até ao consumidor. A galinha não deveria ser vendida do comerciante de galinhas diretamente para o consumidor, porque se for assim, a ave nunca é inspecionada, a galinha não vai ser inspecionada. Por isso, esta galinha biológica ganharia mais valor na sua cadeia de valor se cumprisse cada uma destas etapas. Cadeia de valor dos suínos, por exemplo. Nós temos o suíno, que é produzido na fazenda, aqui embaixo de produtores, que é vendido para o comerciante, que vai fazer o transporte, que vai utilizar o transporte, que vai ser transportado para o matador. No matador vai ser abatido o animal, carne natura, carne salgada, enchidos, etc., para toda a indústria de transformação, que entra depois na rede do grossista, na rede de retalhista e consumidores, e provavelmente em relação ao porco, para exportação, fundamentalmente para alguns países africanos, fundamentalmente para a República Popular e a República Democrática do Congo, que poderão ser provavelmente os maiores consumidores a nível regional. Não deveria haver a venda direta de comerciantes para os consumidores. Os animais suínos tinham que entrar na cadeia de abate de matador. Se o animal for vendido diretamente de comerciante para o consumidor, este animal não vai ser inspecionado. Outra cadeia de valor de ruminantes, por exemplo, nós temos ruminantes quer sejam grandes ou pequenos, o produtor, o comerciante, o transporte, o matador, a transformação, no matador, em carne embalada, perfeitamente sangue, ossos, tripas, gorduras, pele, casca, para a indústria, a rede grossista, a rede retalhista e o consumidor. E provavelmente também em relação à carne de bovino para a exportação. E quando nós falamos de exportação, quer para a República Democrática do Congo, Popular do Congo, não esquecer também para os produtores angolanos no mercado consumidor da África do Sul. Desde 2013 que a África do Sul não consegue cumprir, é deficitária em relação ao consumo de carne de bovino. Significa que para nós era um grande mercado regional, a exportação de carne de bovino para a África do Sul. Na cadeia dos derivados do leite, nós poderíamos produzir o requeijão com sabores, iogurte, doce de leite, creme de leite, bebida láctea, leite de longa vida, leite de pacote, os queijos, o requeijão, etc. Em minha opinião, quais seriam as tarefas que deveriam ser desenvolvidas pelo governo? O registro dos criadores de gado, quer do setor familiar, quer do setor empresarial, a formação profissional de cada um destes setores, a atribuição de uma carteira profissional ao criador de gado, quer seja do setor empresarial, quer seja do setor familiar, o licenciamento, por isso um produtor só pode produzir se estiver licenciado, estiver registrado no ISV, e depois fiscalizar. Isto deveria acontecer também em relação aos registros comerciantes de gado, os transportadores de animais, os assassinos de animais, que são aquelas pessoas que abatem os animais de forma clandestina, ou nas casas de abate que nós vemos ao longo da estrada, que vai do Ambo para Benguela, por exemplo, os vendedores das carcaças, vendedores de carne, estas pessoas deviam estar registadas. Depois de registadas, devia haver formação profissional para cada um destes elos, distribuir a cadeia profissional, ser licenciada pelo Instituto de Serviços Veterinários, finalmente, fiscalização. Fiscalização pelos serviços veterinários e fiscalização também pelos órgãos de segurança do governo. Outras tarefas desenvolvidas seria a recuperação e reconstrução das casas de serviços veterinários existentes no sul de Angola, centro e sul de Angola, que a maior parte hoje estão ocupadas por administradores municipais ou ocupadas por outras estruturas municipais. É fundamental que o médico veterinário, ao ir para um município,
recupera a casa que era dos serviços veterinários no tempo colonial. A recuperação ou reconstrução ou construção de novos matadouros municipais. As prioridades deveriam ser estabelecidas com parcerias público-privadas, porque sabemos hoje que o país não tem dinheiro, e nestas público-privadas, o Estado, as cooperativas, as associações de criadores, os empresários, as associações profissionais, nós como médicos veterinários, poderemos ser sócios do matadouro. Vi no outro dia a publicação de que o matadouro de Malém está à venda pelo Estado, significa que a cooperativa dos produtores de Malães poderia adquirir este matadouro e ficava em posse de matadouro. O de Camabatela ser adquirido pela cooperativa dos criadores de Camabatela e, porventura, no Sul, se vier a ser construído um matadouro, este matadouro seja posse da cooperativa dos criadores do Sul de Angola. Posse e a própria exploração. É evidente que para rentabilizar todos estes matadouros as próprias cooperativas, significa que não deveria haver a permissão de transição de animais vivos do sul de Angola por caminhões para Luanda. Estes animais, produzidos em cada uma das províncias de Angola, deveriam ser abatidos, em minha opinião, na sua própria província. Para Luanda, deviam ser transportados em caminhões de frio os produtos transformados em matadouros. Não deveria haver permissão dos animais, de bovinos adultos, para as casas de abate ou matadouros de Luanda. Tudo isto, porquê? Porque nós não sabemos qual é o estado sanitário dos animais que são transportados do sul, que atravessam todo o território nacional e vão para Luanda. E depois, na forma como são transportados, na falta de ética dos motoristas, na falta de formação dos motoristas e na falta de cumprimento das condições mínimas de bem-estar animal por parte de todos os elementos desta cadeia. Outra tarefa deveria ser do governo também, seriam o financiamento ou apoio para a construção de fábricas de rações nas províncias. Há províncias que não têm fábricas de rações. Nós, por exemplo, no Ambo agora temos uma pequena fábrica, mas até há pouco tempo nós íamos a Benguela, ao Lubango ou ao Acupungo buscar as rações. O Bié não tem, Mochico, Lundas, etc., não têm fábricas de rações. Deveria haver algum financiamento por parte do governo central para que os empresários provinciais pudessem candidatar-se à construção de uma fábrica de rações. Depois, o aproveitamento das peles e de todos os outros produtos, a construção de fábricas de cortumes no país e depois, finalmente, também o incentivo à produção de oleaginosas. Significa que tem que haver um incentivo à produção de girassol, à produção do amendoim, à produção de gergelim, para que depois, a partir destes produtos agrícolas, nós possamos, para além de retirar o óleo que poderá servir para o consumo humano, aproveitarmos subprodutos que serviriam para as fábricas de rações do país. Finalmente, terminar esta fazenda com 3 médicos veterinários em Viriambundo, unidos seremos mais fortes, e os empresários das cooperativas em Angola hoje utilizam Angola merece-nos assim. Muito obrigado. Queria agradecer a todos os colegas que contribuíram com as suas fotografias para a apresentação deste trabalho. Muito obrigado. Estou à vossa disposição. Muito obrigada, Dr. Moras. Realmente uma excelente apresentação. Temos já alguns comentários e eu acho que é mais comentários que perguntas. Como é que eu faço isto? No bate-papo. Está a ver? Quer que eu leia? Da outra vez você lia e respondia. Já consegui. Ok. Só que eu não estou a conseguir fazer isto em ponto grande. Ok. Aqui, então, Geraldo Moço disse que aqui ainda aqui o quilo não é padrão, o quilograma não é padrão. Continuamos a vender por peças, a perna, o braço, o peito, etc. Sim. Não se vende por quilo? Sim. A minha ignorância. Mas este é um problema. Nós vamos entrar no mercado regional, no mercado africano. Quando nós quisermos vender para a Namíbia ou vendermos para tem que ser ao quilo. Não, vamos ao quilo, não vamos vender à bacia, não vamos vender à perna, etc. Tem razão. Pode ser uma perna grande e uma perna pequena, e é o mesmo preço. Um bovino comprado no sul tem 2 preços. Tem o preço de quem vai comprar e tem o preço do vendedor. Porquê? Porque ele não tem balança. Se tivesse uma balança, era um preço mais justo, quer
para quem vai vender, Claro. quem vai compra vender também. vai ver os locais de concentração dos animais, no Cunene, por Uhum. exemplo, em que o comerciante hoje que vai transportar os animais para Luanda, compra na balança. Quem vende sabe qual é o peso na balança e sabe que o quilo vai custar X, não é? Agora, o tamanho é mais, é menos, vai custar mais ou menos quanto. Exatamente. Geraldo, o Stanislau, penso que alguns colegas não enviam as amostras aos laboratórios devido à burocracia das instituições em causa. Não creio que isso seja um grande problema. O nome do Acre, depois, como estará na palestra, não vou repetir agora. O Edgar estava lá são escrito. consumidas pelas pessoas. Exatamente, o Edgar tem razão. Por exemplo, os bovinos abatidos na AgroLíder, na Kibala, as peles são vendidas para um indivíduo que leva as peles para a República Democrática do Congo. E lá são vendidas, a pele é depois retalhada em pedaços e as pessoas comem a pele. Na República Comem a pele? A pele. Aproveitam aquela gordura, mas a pele, tiram os pelos, o resto vai tudo, hoje vai tudo. Não sei se há mais algumas perguntas. Penso que não, mas eu, para quem... Sim. Okay. Podem efetuar as suas perguntas, até podem ligar o áudio se quiserem, falarem diretamente, ou então fazer a pergunta no bate-papo, mas podem ligar o áudio ou levantar a mão, qualquer coisa. Ficam sempre tímidos no início, mas depois começam todos a perguntar. Olha, o doutor Jordão levantou a mão. Pode falar, doutor Jordão. Não, está com o mudo. Tem que ativar o áudio. Tem que ativar o áudio. Permita-me, enquanto faz a pergunta. Agora, já está. Pode falar, doutor Jordão. Ativou outra vez o mudo. Ainda não, que ele ainda não ligou. Ele ligou, agora... Agora sim. Sim, Jordão, pergunta. Pergunta lá. Doutor Jordão? Está a ver agora, desligou outra vez. Acho que está com uma falha técnica. Agora. Não. Bom, eu estava a dizer, a apresentação é tão longa, é muita coisa lá dentro. Se formos a pegar cada eixo, aqui não vamos nada. Alô? Sim. Alô, sim, pode continuar, continua a falar. Estamos a ouvir. Alô? Sim. Estamos a ouvir. Alô? Estamos a ouvir. Eu acho que há um problema. Está a vir em corte. Estamos a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Pode falar. Acho que não. Alô? Está a vir com cortes. Já foi outro colega que quer entrar. Aqui o Geraldo Moço, em meio a todas as dificuldades aqui levantadas e vividas por nós, na tentativa de começar um negócio na área agropecuária, quais as saídas, doutor? Quais as? Saídas. Para na tentativa de começar um negócio na área agropecuária. Bem, é ter que fazer esses passos todos, não é? Que disse? Se queres entrar na agropecuária, vais ter que arranjar uma fazenda, dinheiro, e depois ver cada um dos elementos do elo da cadeia, quais são os elementos que são limitantes ou os que são fatores que são facilitadores ou que dificultam o desenvolvimento do teu projeto. Mas não há ajudas para quem quiser se dedicar a essa área. Eu ouço tanto falar que há ajudas, há financiamento. Ao Prodese, tu podes te candidatar ao programa do Prodese. O Prodese tens que apresentar, tens que ter a área de concessão do teu terreno, da tua área, da tua fazenda, e depois apresentares um projeto ao Prodese.
Podes apresentar também o BDA nas várias cadeias. No BDA tem para bovinos, tem para caprinos, tem para suínos, tem para aves. Foi apresentado agora no Lubango, há pouco tempo, na feira do Lubango, em agosto, o projeto do BDA para ruminantes e para pequenos e para suínos. Significa que é só uma questão de ver na página do BDA quais são as vantagens e desvantagens. A minha opinião é que as taxas de juros apresentadas pelo BDA no banco continuam a ser caras. Mesmo a taxa de juros de 7,5% que existe hoje pelo Prodez, é a minha opinião. A taxa de juros pode chegar aos 13%. É muito alta. Quem vai iniciar um projeto, se nós pretendemos efetivamente desenvolver a pecuária em Angola, não podemos continuar com taxas de juros de 7,5%. É muito alto. Muito alto. Enquanto você obtém, por exemplo, 1 milhão de kwanzas para comprar sementes de cebola, para fazer um campo de cebola e 4 a 5 meses depois você está a vender a cebola, você nos bovinos não consegue fazer isso. Com o mesmo milhão você não consegue chegar aonde chegará este agricultor. Por isso, as taxas de juros deveriam ser pensadas para o setor pecuário. O doutor Dom Bolo, pode falar, doutor Dom Bolo? Muito obrigado. Obrigado, colega Moras, pela palestra. Eu acho que os dados do censo, não sei se já estão a sair, do censo agropecuário, sim. E pescas, sim, seria um elemento muitíssimo valioso para esta apresentação, porque trariam os números, entre aspas, né? Os números dos animais, o efetivo que nós temos. E por aí, talvez, se pudesse quantificar em termos econômicos qual é o valor do efetivo que nós temos e talvez, não digo, e aí despertar o interesse maior, né, de pessoas para fazer o negócio. Tanto como disse o colega, quer entrar no negócio da pecuária, o que ele tem que fazer? Ele tem que começar a fazer bem. Aqui estamos a falar. Se nós temos pessoas hoje que fazem toda a cadeia, e o ideal é fazer uma parte da cadeia, então, em vez dele fazer cria, recria, engorda, ele talvez pode escolher, recria, ou pode escolher engorda de bovino, engorda, não sei, de suíno, é delicado, mas pronto, também se pode fazer. Escolher um segmento que, de início, tanto o financiamento aqui, embora sempre se diz que está disponível, é uma coisa muito complicada de ter o acesso. Então, a pessoa começa. Eu vejo, nós temos exemplos, por exemplo, do Botsuana. As pessoas engordam 4, 5 animais por ano e vendem, fazem negócio. Portanto, você compra um animal desmamado, um animal recriado, com, sei lá, 200, 300 quilos, põe num sítio, vai dando comida, aqui já falamos aí do feno, etc., de resíduos da indústria, engorda, está pronto, vende. Engorda, está pronto, vende. Quando assustar, vai ter um negócio grande. Todos em Angola gostamos de começar já com 20 mil cabeças, 50 mil cabeças, não sei o quê. Não, vamos começar pequeno. Vamos pensar grande, sim, senhora. Eu quero chegar às 5 mil cabeças, mas começa pequeno. Agora, o que acontece na impossibilidade de começar, porque queremos começar grande e como não temos os recursos financeiros para tal, que não é só financeiro, também não temos o conhecimento, também não temos os recursos humanos, então acabamos não fazendo nada, ficamos bloqueados. Eu acho que nós temos que olhar bem para as diferentes cadeias que foram aqui apresentadas e ver o que cada um pode fazer. É isso que nós estamos a discutir na hora. O que nós podemos fazer para não ficarmos só a lamentar? Nós temos que fazer, nem que for engordar 10 galinhas, compra 10 galinhas, põe no sítio, engorda, vende, compra 10 galinhas, põe no sítio, engorda, vende. Também é um negócio. Eu acho que
esse é o objetivo, um dos objetivos, na minha leitura, desta apresentação, é ver mesmo que existe esse potencial em termos de exploração das cadeias de produção pecuária em Angola. São N segmentos, N segmentos. Há uns mais fáceis de investir ou de começar, há outros muito mais delicados. Vimos que há segmentos que dependem totalmente da importação. Se você for se meter aí e não tiver recursos, vai desistir facilmente. Mas pode começar numa outra área. Assim, conforme está, dá uma visão, uma panorâmica geral daquilo que se pode fazer, e cada um de nós, eu acho que cada um de nós tem que olhar para esta cadeia e ver qual é o seu segmento de negócio que ele pode criar. Independentemente de ser um veterinário estatal ou privado, o quê? Mas tem que começar o seu negócio privado. Obrigado. Obrigado, Dom Bolo. Mais alguém? Algum colega queira perguntar? Não. Mas isso é que vai-se caminhando passinhos pequeninos até começar a galopar. Assim é que deve-se começar. Não é Sim, dar um passo maior que a perna. É? Eu comecei com 2 cabras, comecei com duas porcas, hoje tenho aquilo que tenho, porque fui crescendo, não é? Exatamente. Isso em qualquer negócio. O doutor Jordão entrou outra vez. Doutor Jordão, vamos ver se a net está melhor. Pode falar. Ativa o som, doutor Jordão. Deixa lá pedir para ativar o som. Acho que está mal aquilo. Doutor Jordão? Alô? Acho que hoje não vai. Bem, entretanto, se houver mais alguém que queira dar o seu contributo. Acho que o doutor Jordão hoje não consegue dar o seu contributo. Doutor Jordão, pode falar agora. Acho que não. Tem que sair do sítio onde está. Pode falar? Pode. Agora sim, agora estamos a ouvi-lo. Pode falar. Graças a Deus. Bom, vamos... estamos a ouvir. Sai de casa, vai na rua. Pode. Doutor Jordão, estamos a ouvi-lo com cortes. Veja-se. Tem que ir para a janela. Vá para outro sítio da casa. Essa apresentação. Engraçado. Doutor Jordão, estamos a ouvir com cortes. Veja se modifica de zona. Vá para a janela, para o pé da janela, da porta. Veja lá. Lá para o sítio do sinal. Caramba. Vou tentar fazer isso. Porque eu estou a carregar. Entrou um telefone. Agora melhorou. Está no a carregar. Agora pode falar. Vamos ver. Pode falar, doutor Jordão. Talvez o telemóvel do Jordão também é daqueles 5 kwanzas. Desde que mandaram retirar os aviários do Kazenga, olha, já não há pecuária no Kazenga, então ele não pode falar do... Não. Doutor Jordão, não conseguimos perceber. Tem mesmo que tirar o telefone do carro. Ele pode escrever.
Doutor Jordão, tem mesmo que tirar o telefone do carregador e ir para um outro sítio, porque nós não conseguimos ouvir. Olha, agora caiu. Pronto. Acho que não vai conseguir. Acho que ele não vai conseguir falar hoje. Não há mais perguntas dos colegas? Não. Estão aqui a dizer estamos gratos pela rica apresentação do Dr. Moras. É o Tomás, sim. O Tomás Ok. Candumbo. E... Pronto, bem, acho que se não houver mais nada, vamos embora, cada um vai para a sua casa, não é? Exatamente, cada um vai para a sua casa. Eu ainda tenho uma... o doutor, o Moura disse, começou com 2 porcas e 2 cabras. Não precisa dizer hoje das 5.000 cabras onde é que está, não. Mas diga só que depois de 2 anos já tinha 30 ou 40 para incentivar as pessoas, porque o que nós precisamos é de incentivos. As pessoas precisam de incentivo para começar, porque nós infelizmente em Angola pensamos que quem está a começar hoje e começar com 2 cabras é atraso. Edgar, eu costumo dizer aos meus alunos que se durante todos os meses conseguiste tirar 10, 15 mil kwanzas e guardar, e quando tiveres 60, 80, 100 mil kwanzas, compras cabras, chega no final do ano, tens bastantes cabras. Se tu conseguires trabalhar já no aspecto de produzir cabritos para o Natal ou para a Páscoa, que são as 2 épocas do ano que se comercializam mais os animais, tu tens rendimentos. Agora, a maior parte dos colegas pensam que vão viver só do salário. O meu salário em Angola é igual a um indivíduo que trabalha aqui como um limpador de lixo aqui em Portugal, estás a ver, não é? Yeah. Por isso, Mas tem que ter ainda outras assim, fontes de alternativa, tem que ter outras alternativas. não, mas ainda assim, esse limpador de lixo tem outras fontes também alternativas. Quero que ganhe pouco. É essa mentalidade que nós temos que criar. Quero que ganhe pouco ali, como que ganha muito. Eles todos têm fontes alternativas de receita. Sim. Agora, nós aqui queremos viver só de uma fonte, que já é má. Não, isso é verdade. O problema é uma questão de mentalidade. Não sei se o Edgar repara, por exemplo, para os colegas de medicina veterinária, ou olha para os engenheiros agrónomos. Ainda esta semana eu discutia com um colega aqui em Portugal. A nossa formação como médicos veterinários leva-nos a uma... Eu sou médico veterinário, faço a minha clínica, eu saio do meu serviço, quero fazer a minha clínica, eu não quero saber de mais nada. Por isso é que nós temos poucas pessoas na política, médicos veterinários, temos poucos médicos veterinários, grandes empresários. Porquê? Porque nós ficamos já contentes com aquilo que vamos ganhar na clínica de pequenos animais, e não queremos chatear mais. Acho que é uma questão de mentalidade. Por isso é que, por exemplo, na nova estrutura curricular que nós propusemos para a Faculdade do UAMBO, nós incluímos gestão de recursos humanos e gestão financeira para ajudar os colegas a terem competências para amanhã se poderem lançar para o mercado de trabalho. Amanhã vai ser gerente de uma fazenda, gestor de uma fazenda, tem que ter competências em gestão de recursos humanos, tem que ter competências em recursos financeiros, estás a ver? Porque são coisas fundamentais para a gestão de uma fazenda. Se tu não tiveres, tu não vais conseguir fazer a gestão de uma fazenda. Ainda não temos, por exemplo, em Angola, colegas que digam assim, ok, eu vou fazer assistência à fazenda, senhor empresário, eu não quero salário por mês, não vamos discutir salário, eu vou dizer, olha, quero 15%, quero 20% dos rendimentos anuais da fazenda. Nós não temos nenhum colega que negocie assim com o empresário. Significa que você trabalha todo o ano e sabe que no final do ano, ou quando você vender os animais, 20% da receita da fazenda é para si. Você vai se esforçar muito mais para trabalhar na fazenda para obter mais rendimentos. Mas nós temos medo e os próprios empresários também têm medo e ninguém faz um acordo desse tipo. Mas está vendo, se tiver um plano escrito, tem 100 cabeças ou tem 50 cabeças, com 50 cabeças, no fim do ano, vamos ter isso, vamos vender X, vamos fazer não sei o quê, uma previsão de não sei quanto, todas as continhas bem feitas na mesa. E é esse plano que tem que ser discutido com o proprietário da fazenda. E depois aí negociar, dizer, paga-me X, mas não quero dinheiro. Nos X animais que você vai vender, no preço de X, então me entrega X. São N alternativas.
Só que nós, infelizmente, isso que está acontecendo, como bem disse, ficamos com muitas patentes na nossa profissão e não queremos nos misturar com os outros. Acabamos perdendo nós. Sim. Porque nós ficamos muito veterinário, só veterinário, não falo com ninguém, não preciso de ninguém. Por uma coisa muito simples, não existe veterinária sem agricultura. Os animais comem aquilo que os agrônomos produzem. Já? Ora, está aqui mais. Aqui uma pergunta. Gostaria de saber o que se deve fazer ou se tem feito para que as recomendações que têm a ver com o governo cheguem até ele. Bem, agora creio que a ordem vai ficar com a gravação, é uma questão de pegar nas recomendações e entregar, despachar. Há aqui uma recomendação que me esqueci de fazer, lembrei-me agora, que é que agora com a constituição das cooperativas, as cooperativas podem constituir-se num elo fundamental para o desenvolvimento da pecuária em Angola. É evidente que tem que ter como parceiros o médico veterinário. E uma das questões que nós deveríamos pressionar é que na próxima legislatura haja no Ministério da Agricultura o secretário de Estado para a Pecuária. Isso é fundamental para o desenvolvimento da pecuária. Não podemos continuar a depender do secretário de Estado para a Agricultura, que de vez em quando pensa na pecuária. Não? Isso é fundamental. E creio que através das cooperativas nós poderemos fazer esse bate-pé à estrutura do governo para a constituição de um secretário de Estado para a Agricultura, para a Pecuária. Há um secretário de Estado para as florestas e não há um secretário de Estado para a Pecuária. Qual é o PIB das florestas qual é a contribuição do PIB das florestas para o orçamento nacional? Qual é a contribuição do PIB da pecuária para o orçamento nacional? Nós temos um orçamento muito superior ao das florestas e eles têm uma Secretaria de Estado e nós não temos uma Secretaria de Estado. Uma questão que fica também no ar. Mas é preciso falar. Fundamental. Ok, companheiros e companheiras. Aqui mais uma pergunta do Jorge Chipepi. Ok. Equiqui Chipepi. O que pode ser feito diante da dificuldade de pequenos criadores manterem a sanidade dos rebanhos pelo facto das campanhas de vacinação não terem sido tão abrangentes? Porque provavelmente este pequeno criador não sabe que ele tem que estar registrado no serviço de veterinária. Porque se ele estiver registrado no serviço de veterinária, ele tem direito às vacinas. Só vai pagar depois, provavelmente, o transporte dos vacinadores, dos colegas que trabalham no serviço de veterinária. Se tu, por exemplo, com o Jorge, que está agora no 4º ano, mas quando terminares o curso, e estiveres, por exemplo, como prestador de serviços numa aldeia em que tenha um criador que tenha animais, vais registrar este rebanho nos serviços veterinários municipais quando houver a municipalização do serviço de veterinária, que este é um outro problema que em Angola não ocorre, tens que ir sempre à província, fazer o registro na província, depois recolhes as vacinas no serviço veterinário e tu próprio vais aplicar as vacinas aos animais do criador e vais receber a tua parte como aplicador da vacina, vais ter a tua comparticipação, vais receber os tais 50 ou 100 kwanzas por cada animal, ou 200 ou 300 ou 500 kwanzas por cada animal vacinado na fazenda neste fazendeiro do setor familiar. Ok? Perfeito. Acho que agora é que não há mais ninguém. Vamos despedir. Tem aqui um ponto em relação às vacinas. Se me dá licença. Sim. Sim, senhora. É preciso ter atenção que as vacinas que o Estado dá em Angola aos animais, os bovinos, são 4. PPCB, dermatite, os 2 carbuncos. Sim. Essas são doenças importantes, não vamos discutir isso, não sei quantos mais. Mas existem outras doenças mais que talvez até tenham taxas de prevalência e de mortalidade superiores a essas 4 que são vacinadas. Quer dizer que quando nós estamos a falar da sanidade dos rebanhos, há muita coisa para se fazer. Sim, o Dom Bolo tem razão. O problema é que quem deveria dizer quais são as doenças que existem em Angola deveria ser o Serviço Veterinário. O Serviço Veterinário dizia assim, meus senhores, as 4 vacinas obrigatórias são estas, mas atenção, é esta outra doença. O tal Departamento de Sanidade Animal que existe no Serviço Veterinário devia ser mais ativo.
Nós já várias vezes tivemos reuniões para discutir qual é o programa de vacinação para as galinhas em Angola, qual é o programa de vacinação para os pequenos ruminantes em Angola. E quando nós vamos lá com os colegas do ISB, nunca obtemos respostas. Isto são programas nacionais que deveriam estar nos serviços veterinários centrais e depois nos serviços veterinários provinciais. Imaginemos, por exemplo, que a peste de pequenos ruminantes, não temos peste de pequenos ruminantes no sul, mas já temos na fronteira norte. Então lá, os serviços de veterinário das duas províncias, incluindo Cabinda 3, deviam estar atentas que aqui, para além disto, de todas as outras doenças, tem que ser vacinado também contra a peste de pequenos ruminantes. No sul, provavelmente, haverá uma outra doença, na fronteira com a República da Zâmbia, outra na fronteira com a República Democrática do Congo. Ver quais são as doenças do outro lado para que os criadores deste lado estejam precavidos. Agora, isso é uma função do Estado, de quem? Do serviço de veterinário. Ok? Se tu fores ver lá as funções do serviço veterinário, está lá isso descrito. É uma das funções do serviço veterinário. Se a montanha, se mais ou menos vai à montanha. Mas o que acontece é que se nós continuarmos assim, com o serviço de veterinário nas condições que está, vai continuar a constituir um elo fundamental que está a impedir o desenvolvimento da pecuária em Angola. Plenamente de acordo. Ok? Plenamente de acordo. Cristina e companheiros, muito obrigado. Obrigado, doutor. Um bom regresso. Veremos-nos cá. Em situação normal, segunda-feira já estarei. Se não ocorrer mais nada, é normal. Ok. Então, olha, tudo de bom. Muito obrigado mais uma vez pela sua palestra. Obrigada a todos que participaram. Vamos depois colocar esta palestra no canal do YouTube e quem não conseguiu assistir, depois poderá assistir. Tá bom? Muito obrigada a todos. Uma feliz noite, um bom jantar e um bom descanso. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Ok, vou dar como encerrada a sessão.